Queridos filhos e filhas, nós estamos hoje celebrando já a solenidade da Mãe de Deus. Esta expressão que nós rezamos em cada Ave Maria, todos os dias, Santa Maria, Mãe de Deus. Expressão esta que foi usada pela primeira vez na boca de Santa Isabel, quando saudou Nossa Senhora ao dizer: como posso receber a mãe do meu Senhor? Como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 43. A primeira que chamou Nossa Senhora de Mãe de Deus, Mãe do Senhor, foi Santa Isabel. Este dogma da nossa fé, esta verdade da nossa fé, foi proclamada no Concílio de Éfeso no século V, quando acontecia muitas controvérsias a respeito da divindade e da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de uma heresia da época, Nestório, Ário defendia que Jesus não era Deus, era apenas um homem. E Nestório já negava a humanidade de Jesus, era apenas Deus e não homem. Então a igreja, na pessoa do sucessor do Papa, São Pedro, a igreja, sentindo a fé de sempre, proclama que não, nosso Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, uma pessoa divina com duas naturezas, uma humana e uma divina. E a consequência de nós dizermos que nosso Senhor é uma pessoa divina, na Trindade nós temos um Deus em três pessoas, então ao dizer que Maria é mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. Porque nenhuma mãe é mãe de uma coisa, as mães são mães de uma pessoa, e Jesus é uma pessoa divina, mãe de Deus. Claro que Nossa Senhora não é mãe de Deus na eternidade, Deus é atemporal, ela é mãe de Deus no tempo, ela é mãe da humanidade de nosso Senhor, ela que deu a carne, ela que deu o sangue a nosso Senhor. Mas, como essa natureza humana está unida à pessoa divina, ela é mãe de Deus, claro, é mãe de Jesus. Ora, se ela é mãe de Jesus, e São Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, então, se ela é mãe da cabeça, também ela é mãe dos membros. Nenhuma mãe dá luz à cabeça, seria uma monstruosidade dizer que a mãe é mãe da cabeça e não é do corpo. Por isso que no alto da cruz, em João 19, 25, 26, nosso Senhor diz a São João: eis a tua mãe, e diz a ela: mulher, eis o teu filho. E desde aquele instante, João a acolheu em sua casa. Ao contrário do que nós vimos no Natal, semana passada, aonde fecharam a porta em Belém da hospedaria. E percebam que Jesus nunca pregou em Belém, nunca. Por quê? Porque em Belém, eles rejeitaram a sua mãe. Ele nunca pregou em Belém porque bateram com a porta na cara de Nossa Senhora: aqui não tem lugar para vocês. Aonde não tem lugar para ela, também não tem lugar para ele. E quando nós celebramos a nossa mãe, nós hoje queremos recordar que a centralidade do mistério está em Cristo. Porque quem nos deu a carne, quem nos deu o sangue que está na cruz, a natureza humana, a qual foi assumida e redimida, foi ela. Foi tirado dela. A mãe é aquela que gera. Nossa Senhora nos gera na fé e nos alimenta com a Eucaristia. Ela nos dá o pão da vida, porque ela nos dá o Cristo, nos dá o alimento da vida eterna. Porém, meus irmãos, hoje nós encontramos no mundo uma falsa mãe. Muitos pagãos, e estes nós não devemos nos preocupar, no sentido de apostasia da fé ou heresia, mas muitos católicos, hoje abraçam uma mãe do mundo, a mãe que nós vemos durante todo este ano, a mãe Terra, a mãe Gaia, como se a Terra fosse uma entidade viva, uma deusa, que não é. Muitos hoje
estão nas praias para honrar a deusa dos mares. Ou seja, muitos estão trocando a mãe de verdade, que nós celebramos hoje, a mãe de Deus, pela mãe do mundo. E o preço que se paga é muito caro, porque ao idolatrar a mãe do mundo, ou seja, entidades pagãs que não existem, que são deuses falsos, nós estamos nos deparando com um salário muito alto a ser pago. Porque quando nós estamos diante de uma realidade humana e estamos diante de uma adoração, se prostrando diante de entidades assim e dando o mesmo valor e o mesmo peso que a Deus, e trocando a mãe de Deus por elas, o salário da carne é muito alto. Porque buscam essa mãe para a prosperidade, buscam esta mãe para a saúde, buscam esta mãe para todo e qualquer tipo de coisa, riqueza, tudo. Mas buscam isto para satisfazer os seus desejos mais baixos e alimentar a sua escravidão no pecado. E um dia, estas falsas mães, quando eu digo falsas mães aqui, podem trocar pela palavra demônio. O demônio que se usa de tudo isso, cobra um preço muito alto, quando nós trocamos a mãe do céu pela mãe do mundo. Por esta mãe terra, essa mãe Gaia, que não existe. Nós respeitamos quem acredita nisso, não tem problema nenhum. Respeitamos quem acredita em Iemanjá. Mas católico não. Católico não coaduna com isso, porque não faz parte da nossa fé. Respeitamos o que professa essa fé, mas católico não se mistura. A nossa mãe é uma só. É a mãe de Deus, é a mãe do Cristo. É ela quem honramos e veneramos, como todos os cristãos durante os 2000 anos fizeram. É a ela que neste dia nós queremos venerar. E Nossa Senhora, meus irmãos, lembremos do que ela em Fátima pediu a cada um de nós. Hoje nós celebramos também o Dia Mundial pela Paz, e Nossa Senhora de Fátima disse aos 3 pastorinhos: oração e mortificação pela paz no mundo e salvação dos povos. Se nós queremos paz no mundo, é preciso dobrar o joelho, rezar e se mortificar. Foi o que nossa Mãe do Céu pediu. Foi o que ela pediu a cada um de nós. E por fim, faço as palavras de São José Maria Escrivá. Ele diz assim: um ano que termina, quando recordardes a tua vida passada sem pena nem glória, considera quanto tempo tens perdido e como podes recuperar, com penitência e com maior entrega. Um ano que termina, já foi dito de 1000 modos, mais ou menos poéticos, é como a graça e a misericórdia de Deus, pois mais um passo que nos aproxima do céu, da nossa pátria definitiva. Ao pensar nessa realidade, compreendo perfeitamente a exclamação que São Paulo dirige aos Coríntios: tempus breve est. Como é breve a duração da nossa passagem pela terra. Para um cristão coerente, estas palavras soam-lhe no mais íntimo do coração como uma censura pela sua falta de generosidade e como um convite constante para que seja leal. Verdadeiramente é curto o nosso tempo para amar, para dar, para desagravar. Não é justo, portanto, que o maltratemos, nem que atiremos irresponsavelmente esse tesouro pela janela fora. Não podemos desperdiçar esta etapa do mundo que Deus confia a cada um de nós. Pensemos na nossa vida com valentia, porque não conseguimos, às vezes, os minutos de que precisamos para terminar amorosamente o nosso trabalho, que é o meio da nossa santificação. Por que descuramos as obrigações familiares? Por que nos entra a precipitação à hora de rezar ou de assistir ao santo sacrifício da missa? Por que nos faltam a serenidade e a calma para cumprirmos os deveres do nosso estado? E nos entretemos, sem pressa nenhuma, em ir atrás dos caprichos pessoais? Poderemos responder: são ninharias. Sim, é verdade. Mas essas ninharias são o azeite, o nosso azeite,
que mantém viva a chama acesa e a luz. O tempo se abrevia, os dias se encurtam e Deus está dando a partir de amanhã uma nova oportunidade para recomeçarmos. E a pergunta que nós temos que fazer é justamente essa que São José Maria nos faz. A quem nós estamos dando tempo? Quem tem sido a prioridade da nossa vida, dos nossos dias, do nosso ano? Deus, a família, o trabalho ou as nossas coisas egoístas que nos levam para trás e não para frente? Preferimos as coisas do mundo do que a oração, do que a missa? Meus irmãos, os dias passam, os anos passam, e a cada dia e a cada ano, nós nos aproximamos mais da eternidade. Esta é a verdade. E o que vai contar, quando nós fecharmos os olhos para este mundo, não são as nossas ninharias, nem os nossos egoísmos, nem os nossos pecados. Mas o que vai contar são os atos de amor que fizemos para com Deus. Ao olharmos para essa igreja, que poderia estar repleta de pessoas, nós percebemos que muitos fizeram a sua escolha. E a partir dessa escolha, as consequências virão. Porque quem abandona Deus no início de um ano, depois procurará o seu socorro nas dificuldades. Rezemos pelos nossos irmãos que não estão aqui, que preferiram o mundo e as coisas do mundo, do que venerar a Mãe de Deus e de procurar o Senhor, para que Nossa Senhora os ampare, para que Nossa Senhora os converta e lhes mostre o caminho da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.